Boa noite! Tudo bem, pessoal? Vamos para nossa live de numerologia. Esse mês de março está muito especial, porque houve um sincronismo. Sim, que um pouco eu planejei, mas deu certo, né? Dos meus convidados aceitarem. Da gente fazer essa live de tarô e depois fazer a de numerologia. E a gente vai entender um pouquinho como que essas três técnicas, estudo, ciência, se interpenetram. Porque tudo... Oi, boa noite! Seja bem-vinda! Beijinhos numerológicos, que tá na moda esse trem agora, né? Ainda bem que não é beijinhos de agulha, de acupuntura, vou mandar depois. Então, eu estou aqui falando como que deu certo, que calhou desse mês ter três ciências técnicas conseguintes de tarô, numerologia e astrologia, e como que essas Bacana. três se interpenetram, assim, como que dá para fazer uma brincadeira bem legal, utilizando as três, né? Essas três Sim, técnicas. verdade. Muito bom. De verdade, tudo está interligado, né? Muitas vezes nós que não fazemos essas conexões mesmo. A própria numerologia, ela está em tudo na nossa vida, né? Basta pensar na data de nascimento, né? É uma escolha, é um portal, é o seu portal aqui. E Então, manifesta. essa Bom, eu história acho que de... eu estou manifestada, né? Eu acho que eu tô aqui. Eu, É, eu, eu tô gostando muito desse exercício que eu me propus de constância, de propósito, que são essas lives semanais. uhum, E elas estão me ajudando, sim, a fazer esse exercício de aterrar, né? De ter essa verdade. rotina, assim, vamos dizer. E também elas me levam a buscar estudar, assim, né? Sim, são técnicas que eu já uso como cliente ou como terapeuta, mas aí eu Sim, sempre paro para estudar, né? E aí claro. ontem, eu falei, vamos lá, É. eu vou dar uma estudada na numerologia. Pra quê? Eu falei assim, eu vou psicotizar, porque aí eu comecei, a minha mente é Leitura assim, vai na intuitiva. numerologia, aí ela navega, eu falei, nossa, vai no tarô, não, vai É, na nossa, o enneagrama, nossa, geometria sagrada, não, Nicola Tela, tá, 369, aí gente. menina, É isso, apareceu interliga assim, tudo. Por isso que é Tesla com aquela quântica, né? pirâmide, eu falei assim, Jesus, eu É vou, eu vou quântica. começar a ter um toque aqui, vai começar a ver número, porque é isso, e aí você fala assim, Não, e acaba que é uau, isso. A tá. gente, né, fala uma linguagem verbal, porque a gente ainda não sabe falar por números. Os anjos falam por números. Porque Horas iguais, né? o número é uma Uma vibração. merchan aqui da minha página, né? Ai, Da que minha marca. ótimo, ficou Mais lindo. 11 e 11. Então, assim, essa, por exemplo, é geralmente a maior conexão que as pessoas têm agora no momento de despertar, né? É numerologia. Sim. Então, a numerologia vai explicar muito bem o porquê, né? Para quê, aonde, como. E Então, normalmente a aí gente não para, né, para pensar nisso. que o número é uma energia, vibração. É Ele tem ali vibração, é um quântico. magnetismo, que é igual os chakras, é igual as cores, igual os sons, eles É, vibram, né? Eu senti o número. sim. E aí é isso do magnetismo, que é uma energia que eu emano e que também vem na minha direção. Isso aí é que faz, inclusive, as conexões, né? Porque, por exemplo, não é necessário que alguém ou outra pessoa seja um numerólogo ou entenda de numerologia ou saiba qual é o teu nome e sente uma atração por você ou sente uma repulsa também. Exatamente por quê? Essa vibração numérica. Então, isso acontece nos números do amor? Sim. Tanto que tem aqueles que, às vezes, estão associados, mas eles não têm uma interação ali numérica, não estão exatamente conectados, né, energeticamente falando. Mas muitas vezes a pessoa é um ser mais evoluído, mais amadurecido, então ele vai numa convivência bacana. Só que às vezes cai numa estagnação, numa rotina,
sabe? Alguns mecanismos que não vão ser muito saudáveis, exatamente porque essa proposta, por falar nisso, 88. Eu tenho um relógio AM/PM aqui na frente, então, geralmente eu falo com todos os pacientes, olha, anota aí, é seu. 88, isso é prosperidade, é vitória, né? Então, tá trazendo aí pra gente. Precisa, inclusive, você registrar isso. O que eu tô pensando nesse momento que eu vi esse número? Porque aí a relação é com você. O número, ele pode ter né, a vibração, a energia, o significado dele. Mas muito mais é realmente, como você falou, sentir, né? Pensar, interiorizar. O que é que eu estava pensando naquele momento? Então, a gente estava falando exatamente o quê? Atração. E não estávamos falando de atração de dinheiro, a gente estava falando de atração amorosa. Sim. Né? De casais. Então, fica aí. Eu coloquei nos stories justamente isso. Gente, vamos pensar o que é os números na nossa vida, assim. É simplesmente para matemática, para cálculo, mas eles também podem ser sinais e eles também podem influenciar. Mas hoje tem muitas pessoas das áreas, né, exatas, né, fazendo numerologia, porque entenderam essa conexão, entenderam ou aprenderam a amar tantos números e começaram a ver essa possibilidade, né? E hoje está muito mais facilitado, está muito mais visível essa dinâmica de um curso, né, de um aprendizado dentro da Cabala, por exemplo, que a Cabala é passada oralmente, né, no passado, né, pelos judeus e tal. E tem aí a questão dos egípcios, é muito complexo, porque todos os povos têm, só que cada um vai seguindo uma linha. Mas o que acontece hoje? Como se fala tanto em vibração, se fala tanto em energia, né? Se fala tanto no aspecto quântico. Então, esses profissionais estão buscando interagir com essa linguagem, que é muito bacana. Como que se estivesse decodificando um número, né? De uma certa feita, assim. E, então, tem até alguns que estão deixando, e já existem alguns numerólogos que deixaram essas áreas, né, de trabalho para se aprofundar e se especializar mesmo na numerologia. Então, assim, é uma mudança, né, geral aí de paradigma do planeta, no modo geral, trazendo essa energia maravilhosa, inclusive essa abertura aí, né, de canal com de comunicação com os anjos, que vem do Cabala também. E por falar em comunicação com os anjos, eu senti muito isso, assim, no que eu estava estudando, e aí eu falei que incrível. Que quando a gente vai dar um nome para uma criança, né, que vai nascer, quando você vai ser mãe, a gente fala que quando a gente engravida, parece que nunca a gente está sozinha, a gente não é a gente mesmo, que muda o gosto, o que você vai se alimentar, a roupa que você veste. Então você sente que tem uma energia pairando ali. Eu tenho uma descrição melhor para isso, viu? Aqui, né, quem for ou tiver acesso, né, à doutrina espírita vai entender. É realmente o momento em que você está incorporado, né? Tem um corpo dentro de você. Tá possuída. Tá possuída, literalmente. Mas a gente não é a gente mesma. E assim, é até difícil falar isso, mas depois que para e dá um alívio, você fala assim, ui, sou eu de novo. Ai, voltei. Agora deixa eu botar a roupa mais. Grávida. Basicamente é isso. Porque muda a energia. E aí a gente vê, eu acho que esse exemplo é um exemplo ótimo para a gente sentir como que a gente é influenciada e inspirada por uma energia, né? Que vai ser quando você vai pensar no nome. Porque geralmente a gente pensa no nome da criança antes mesmo dela nascer. Raro uma pessoa fala assim, deixa eu ver tantas lamentações para ver que nome que eu vou dar. Então, assim... Ou mesmo quando o nome se repete na família, né? É muito inspiração, assim, porque desesperação, se é que existe essa palavra, eu vou criar agora. Porque tem processos porque é kármico. Então, a pessoa deveria pensar... Kármico. Porque a gente herda o sobrenome, então já vem toda uma herança ali. O nome também, né? O nome, inclusive, pode ser que você já tenha usado ele durante vidas sucessivas. Sim. E aí... de repente até você influencia mesmo, né, energeticamente, os pais ali, mas às vezes mais apropriadamente é a mãe, e induz aquele nome, sugere aquele nome, né? Então tem coisas assim bacanas. Canaliza. De repente canaliza mal e sai cada coisa que nada a ver.
E às vezes o próprio espírito manifesta essa necessidade dele de ter aquele nome. Isso já aconteceu comigo algumas vezes em consultório. Assim. A entidade reencarnante estava do lado da futura mãe, mas às vezes já foi da avó, e isso causou problemas, porque aí eu pedi para a avó, porque ela estava pedindo que o nome dela fosse de um jeito e a escrita totalmente diferente, inclusive do que a gente tem no planeta. E aí eu falei para ela, mas os pais já escolheram o nome. Eu falei, não sei, agora você vai lá e se vira com ele. Isso é com ele. E pior, né, Tênis, essa questão de nome, aquelas pessoas que vão colocar, que tem ocorrido muito aqui comigo, dois nomes próprios. Já não basta um karma, aí você me arruma outro. Então, você vê como aquele nome excesso de comprido. energia, é isso? Você vê como uma bagagem desnecessária. Isso acaba sendo pior, talvez. Acaba dando uma ênfase, né, que a gente poderia dizer assim, para essa pessoa até desenvolver aí uma bipolaridade ou uma dupla personalidade. Na maioria eu tenho visto até isso mesmo. E aí fica aquela coisa, e às vezes pode perceber que a própria pessoa tem uma grande preferência por um determinado nome. Sim. Isso significa o quê? Que falou com a alma dela. Talvez o outro foi sugestão, foi homenagem, né? E tem tudo isso aí que você estava falando. Então, não era exatamente uma proposta daquele espírito, né? Então, é bem daquele processo de reencarnar ali, de ter já uma consciência até, né? Como a gente falou, tem uma agenda, né? Que é, na verdade, essa parte de nós que procura, então, essa experiência, né? Procura essa expansão e crescimento. E isso começa número, data de nascimento, porque é uma escolha, um momento, né? E tem também a outra situação que seria o nome. Aí o nome, muitas vezes, é uma associação ali, por exemplo, kármica, muitas vezes, que está já naquele nome, naquela família, até por muitas gerações, é uma ancestralidade, né? Para você que trabalha com a constelação familiar, você vivencia isso mais, né? A gente envolve nesse aspecto, mas é bem amplo, bem, né? Mas é muito perceptível, né? Principalmente quando eu vou fazer o mapa, porque vem todo esse processo energético e a gente acaba identificando isso tudo. E aí nós vemos isso, que esse ser, muitas vezes, por exemplo, ao invés de colocarmos só o sobrenome da mãe ou do pai, e aí caberia até fazer um estudo, né? Porque pode ser feito antes da criança nascer. Sim. Aí não vai ter data de nascimento, mas pelo menos o nome, né? Sim. Que é uma coisa já bacana de se ver ali. Qual a numerologia que está sendo identificada ali, né? E se tem uma previsão assim da data de nascimento, ainda pode ser feita. Depois tem que fazer, porque obviamente aí entram vários contextos, né? A gente sabe, como mulheres, o quanto que um nascimento é imprevisível, né? E eu vejo também a questão das pessoas criarem pseudônimos, assim, apelidos, que eu acho que elas acabam intuindo essa nova forma, assim, né? Esse novo aspecto, assim, para Ou então, a sua vida. Como que você vê isso, assim, quando a pessoa não conseguiu fazer isso, né, antes de nascer, ou depois ela, com a escolha e vontade, quer criar um nome, seja para ter mais prosperidade no trabalho, ou porque ela quer mudar a energia, a vibração mesmo, assim, em geral. Bom, vou trazer meu próprio exemplo, né? Aí dentro das próprias artes, né? Das artes plásticas. Quando eu ainda assinava os meus quadros, né? Como Márcia com I, né? Márcia Cleto com I, eu não vendia nem. E aí eu ficava com aquilo, assim, as pessoas chegavam a alisar meu quadro, e assim, eu falava assim, gente, mas como assim, né? Por que eu não vendo? E aí eu não era ainda da numerologia, né, da área, isso faz já bastante tempo, e aí uma amiga chegou e falou assim, vou fazer sua numerologia. Aí dava um. O que é um? Um é seu. Ele É não você, vai para o ninguém. Ele iniciador. ele é sua energia. Então o que tá sem áudio? Alguém tá falando que tá sem áudio. Sério? Pergunta aí. Quem que tá Pergunta aí nos sem áudio? A aniversários. Márcia ou a Temis que tá sem áudio? É a Flaviana, tá falando ali que tá sem áudio. Vai. Esquisito. Você tá Quem? com.
Voltou, ela falou. Ah, então, aí a gente estava falando mesmo, até me perdi. Foi para áudio, veio para tecnologia, tá. Você Ah, falou que tá, o a exposição. Marcepleto dava um, Sim, e aí dava a um. energia E do eu erro. não conseguia, assim. E aí, na verdade, a gente pensou o que fazer, e por incrível que pareça, surgiu na minha vida o Y, né? Que é da minha marca de Y. E olha Ah, como que as coisas vão sucedendo, né? Até então, eu ainda não tinha uma conexão como eu tenho, né, atualmente com o Egito. Então, esse Y vem dessas idas e voltas aí, meu Deus, quantas voltas e voltas, reviravolta. E daí eu coloquei o Y, por sugestão dela. E eu achei que ficou super bacana e tal. A primeira exposição que eu fiz com Y, eu vendi todos os quadros. Todos. Entende? Então, só é trocando o isso. I do seu nome pelo Y, do Pelo Marcepleto. Y. Sim. E aí, isso também, né? Então, eu sempre assinei só Márcia Cleto. Hoje, eu estou voltando o meu nome do meio, porque aí já é uma outra história, né? Um outro contexto, e eu fui passando por um entendimento, evoluindo nessa dimensão até de entendimento e perspectiva do meu nome, e dentro do contexto de tudo que eu faço hoje faz mais sentido para mim. Aí já é mais o significado do nome, tá? Então, assim, é muito bacana a pessoa perceber isso, muitas vezes, quando ela está tentando mesmo. E eu faço isso, né? No mapa, a gente avalia a assinatura. Alguns numerólogos não são a favor disso. Tá, esses são mais céticos com a relação energética e com a prosperidade. Só que é aquilo que nós começamos a falar lá no início. Quando eu penso em prosperidade, eu tenho que pensar nisso num aspecto de que a prosperidade em si, ela não é somente dinheiro, gente. Sim. Mas é também o dinheiro, porque é um caminho para você evoluir em todos os pilares e manifestar a sua prosperidade. Manifestando isso e manifestando a sua essência, você começa então a manifestar a sua agenda. Aqui você veio, é o que eu estou dizendo. Então, naquela época fazia todo sentido. Ainda hoje as pessoas utilizam meu nome com Y. Não tem problema. Só que, por exemplo, a gente acaba mudando. E é natural, são outros ciclos. Isso é estudado no mapa também completo. O momento decisivo, seus ciclos, a sua identidade até energética, né, vibracional, que é o que eu chamo de retrato energético. Precisa saber, porque a cada momento, né, da sua existência, dentro da sua agenda, dentro do seu planner, isso vai ter uma alteração, é óbvio. E bom também que tenha, né? Já pensou uma vida Toda a regradinha. mesmíssima coisa? É, Até destino, né? me veio Destino a gente aqui. precisa pensar nisso também. Sim, e pensando em propósito, me veio aqui exatamente isso, da gente ser muito assertivo, assim, em relação a sucesso. Porque cada alma está aqui para um aprendizado, assim. Eu assistindo umas palestras, eu vi até do Newton Schultz, que ele fala assim: ah, se tem mais vogal, é porque essa alma precisa de trabalhar mais as ideias, que é os chakras superiores. Se tem mais consoante, precisa trabalhar a Ele matéria. fala isso porque ele está relacionando essa questão à evolução dessa alma. Da A gente diz evolução da mais. alma. Sim, mas olha só que Só que interessante. isso não pode ser assim, né? Tá, eu falo que é Não é isso e pronto. taxativo. É, Para quem tem muita vogal, normalmente se diz que é um espírito rebaixado dentro da cabala. Então, está dentro da perspectiva de que realmente tem que expandir os chakras superiores? Sim, evolução espiritual, transcender. sim. Mas eu viro para uma pessoa e falo que ela é um espírito rebaixado? Ora bolas, né? Quem que é Claro que baixo, o não, que é mas em não existe. cima? Sim, pois é, mas aí o que eu queria dizer é o seguinte: às vezes uma alma vem para trabalhar esses atributos mais voltados para a matéria, porque a pessoa é muito Uhum. etérica, e o outro para o espírito. Não quer dizer que a matéria é melhor que o espírito ou o espírito melhor que a matéria. Exatamente. Você precisa de Né? ambas O as meu coisas. nome tem muito mais É, consoante, eu sou viajandona, eu sou toda etérica, então a minha realização vai ser conseguir concretizar, materializar, trazer para a matéria. exato. Não quer dizer que eu E estou aí, me inferiorizando assim. é, Mas e aí aí também é pegando. uma vertente que fala assim, né, Temis? Ela trabalha a ideia, talvez, muito embasada nas questões de karmas, né, negativos.
E até essa já é uma visão errada do karma. Né? Já é uma visão que não é da Índia, não é das terapias orientais. Então, aí uma necessidade de expansão da consciência e interpretação disso, até mesmo dentro da doutrina espírita. Há um equívoco muito grande, né, em dizer, por exemplo, nesse aspecto, quando a gente diz de um espírito rebaixado. Eu vou pegar aqui uma orientação que é de um livro da doutrina espírita, e que se a gente for pensar e ler com profundidade e ampliar sua mente, você vai perceber que aquilo que você está falando acaba revertendo em algo que não faz nenhum sentido, porque a gente não conhece da existência na totalidade desse espírito. Então, por isso que eu gosto de fazer o mapa manualmente, porque essas orientações acabam vindo também, né, dentro da sensibilidade que a gente trabalha, né, dentro dessa percepção de alma mesmo. Eu tento me conectar com essa energia. Intuição total. Por isso que eu brinquei lá também nos stories que eu sou uma sacerdotisa. Porque ela trabalha a intuição o tempo todo. E ela é um 2. Então aí já fica também, né, a conexão aí com a numerologia. Isso. E a gente tem que pensar também que, além disso, eu trouxe isso como exemplo solto, assim. Sim. Mas que a gente estava falando que cada alma tem um propósito aqui, né? E às vezes a gente tenta entrar num padrão assim da sociedade patriarcal que a gente, quando a gente deseja algo assim, nome de noivo e noiva, e depois a gente fala. A gente deseja um monte de coisa, você quer ter sucesso em todas as áreas, né? Só que se a gente for associar a nossa numerologia, assim, ou chegando num número síntese, né? A gente vai associar a um arquétipo do tarô e você vai saber qual que é aquilo que te guia nessa vida, né? E aquilo não está com uma casa da astrologia, e aí você vai ver que você não tem protocolo. Por isso é uma ferramenta regra incrível. Fixa. Não dá. Incrível de autoconhecimento, porque vai te ajudar a chegar, mas sabendo que você é uma alma única aqui e que você veio ter um aprendizado, que você não tem que às vezes sucesso para um, ou amor para um, ou qualquer conceito que eu pego, qualquer área da vida, para cada um vai ser uma coisa, porque cada um precisa de algo, precisa são crenças limitantes, por algo para evoluir, né? E aí, até como eu falava, eu vou citar o nome, porque eu não sei, acho que ninguém perguntou ali, mas eu me lembrei que eu não falei, né? O livro é Renúncia, ele trata da reencarnação de Alcione, que já era um espírito, né, que não precisaria até, né, reencarnar aqui na Terra, digamos assim. E o mentor dela diz, você não precisa ir e tal, ela insiste e vem. Ela seria considerada um espírito rebaixado nesse aspecto. Eu não fiz analogia, né, com a numerologia e o nome dela, porque eu não fiz esse... Às vezes eu faço, tá? Eu tenho tanta curiosidade sobre isso que eu pego personagens da história e vou ver isso, desenvolvo lá uma numerologia que a gente trata como numerologia express, né, que eu gosto muito porque ela traz uma visão bem rápida, só pegando a data de nascimento da pessoa. Depois aí você pode sortear 2 ou 3 pessoas que a gente faz aqui rapidinho. Tá? Mas o que acontece? Então esse espírito, né, reencarna, ela não era um espírito rebaixado, ela, quer dizer, rebaixado no sentido, ela teve que inclusive, né, diminuir seu tono, sua luz para estar aqui. Mas ao contrário, era um espírito bem luminoso, um espírito já, né, de alta estirpe. E aí a gente, se fosse entender dessa maneira, iria dizer por esse aspecto. Então, por isso que eu digo assim, é muito duro, né, até com as pessoas chegar e pegar algo e taxar, né? Como, é isso. E só porque contou as vogais. Cara, e aí fica muito fácil numerologia, né? Isso não, é bem mais complexo. Você é amplo, você estuda todo o nome, você estuda toda a data de nascimento, depois você desmembra todas essas particularidades. Aí sim você vai encontrando, né, karmas, dívidas, momentos decisivos, como eu disse, desafios que essa alma trouxe. Né? Então é muito bacana porque você faz um mapa mesmo, né? Se você mapeia, assim, dá 33, 40 páginas. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, isso tudo é um livro, né? Tem gente que encaderna, tem uma até delas aí, tá aí, encadernou o mapa dela. E ela está perguntando sobre nome de noivo ou noiva. Sim, hoje o noivo, ele pode colocar o nome da noiva, né? Não sei se vocês já sabem,
nos cartórios, juridicamente falando. Então, não é só a mulher que troca o nome. Achei isso fantástico, né? Bem mais atual aí. O que acontece aí? É preciso fazer uma análise. Porque as mulheres que já trocavam o seu nome já diziam que mudam determinadas coisas na vida delas. Elas já não se sentem a mesma. Sim. Isso já é natural, igual a gente falava, da gravidez. Aí vem a questão do casamento, vai, né, reestruturar a tua vida, vai mudar muita coisa. Mas a questão esse ritual de passagem é importante. Inclusive, se você está se propondo, você vai sim ter uma projeção e uma troca com essa família que chega. A gente trabalha isso na constelação. Então, assim, é ruim trocar o nome? Não sei o que isso vai virar, vamos mas saber, você pode analisar e virar um must, né? Ou então até também isso, exatamente, né? Associar com um nome lá menos kármico possível, com menos peso, menos braço, ou talvez até isso, um número que te falte na tua energia, para completar, para você ficar mais equilibrada ali dentro da numerologia que existe. Então, é preciso fazer um estudo, porque realmente você vai ter essa percepção, essa diferença. Agora, alguns números não mudam, como, por exemplo, o número do amor. Ele vai permanecer sempre o mesmo. Olha que interessante, né? E o número da missão, ele vai permanecer também sempre o mesmo. Mas os outros mudam. O número da missão é da pessoa, do indivíduo que você fala. Ele traz para o mundo. Sim. Aí, então, é preciso perceber isso, porque aqui a gente está lidando com uma energia que vai sim mudar outras questões, né? E essa percepção, principalmente para quem é mais sensível, vai ser muito notada. Então, você tem que ver essa dinâmica, porque, normal, como você disse, isso vai ser bom, isso vai ser ruim, eu posso colocar esse nome aqui, olha, e aqui o que eu falei, se eu avalio isso, logo que a gente vai entender como eu trouxe a ideia da minha assinatura. De repente, foi muito válido trocar aí por isso. Válido monetariamente. E eu achei que artisticamente ficou muito bom também. Tanto que depois, quando a gente criou a marca, veio muito essa ideia, né? Ela foi muito sugerida intuitivamente. E veio essa ideia do GIS, né? Que é com Y. Então, quer dizer, ou seja, Y já está na minha vida, né? Ele tá aí, muito importante. Eu acho muito importante o que você está dizendo sobre a autorresponsabilidade, o empoderamento de pensar que esse nome que chega pra gente, ele não vai taxar e definir aquilo que a gente vai ser, é o contrário. É com o nosso desejo, é aquilo que eu quero receber, aquele caminho que eu quero trilhar, eu vou definir essa numerologia, esse nome. Isso que eu recebo talvez seja assim, né, uma herança, um caminho, mas eu posso estar mudando isso a qualquer momento quando eu tiver o autoconhecimento do que eu quero. Eu quero chegar ali, então eu vou vibrar para essa energia e eu vou alterar ou harmonizar para que eu chegue nessa energia. Não eu vou, eu recebi um número tal na minha vida, agora eu vou morrer aqui porque eu tô nesse número. Eu vou usar essa vibração como uma desculpa para coisa. Não, é um processo. Não, tem que ter esse entendimento mesmo, né? Até como você trouxe agora, existe essa questão, vamos supor, artística mesmo. As pessoas que trocam realmente o nome, né? E que dá super certo. Quer dizer, ela não deixou de ter o nome dela de registro, de batismo. Se bem que algumas pessoas vão até a justiça e trocam o seu nome. Realmente isso acontece, né? E por vários motivos. Às vezes porque realmente o nome tem uma grafia que até desmerece a pessoa. Acontece, já tive uma amiga assim. E já conheci outras pessoas que têm um nome também que não soam muito bem, assim, e ela não ficava satisfeita com isso. Então vai lá e se troca. Se a justiça entender, inclusive, que realmente aquele nome é pejorativo, né, causa um bullying e tal, eles autorizam até judicialmente a trocar esse nome. Tem uma advogada por aí, ó, pode até confirmar aí. Acho que ela está ainda, Flaviana. Então, isso dá esse entendimento como você está trazendo, né? Não é uma obrigatoriedade. Porque muitas vezes, esse ser, né, que está reentrante aqui na Terra, né, reencarnando, ele não tem, talvez, um canal, né, como você falou, não canalizou ali o que era mesmo o nome. Sim. E daí vão vir muito dessa energia, dessa vibração. Mas talvez a pessoa nem saiba disso, porque nem todo mundo tem acesso. É até o que eu brinco muito. Lá no pessoal, que é uma coisa que eu
quero também trabalhar aqui com vocês, que é o seguinte, isso faz toda a diferença na vida da gente, para sabermos ali os obstáculos, mas também motivações que nós vamos ter naquele ciclo, né, que são ciclos sucessivos de 9, né, de 1 a 9, Sim. E dentro daquele momento reverberam muitas coisas para gente. Então, caberia até, né, um numerólogo, uma pessoa estudiosa aí, né, dessas leis, das vibrações e tudo, perceber isso, porque muitas vezes a pessoa pode estar insatisfeita não com o próprio nome, mas com a vibração energética que ela está vivendo dentro daquele intervalo de tempo. Sim. Ok, e aí sim, é só aguardando ou criando, né, protocolos terapêuticos ali, dá para harmonizar e aguentar um pouco mais ali até chegar ao próximo aniversário, por exemplo. Até porque, com essa nova energia que nós estamos vivendo, eu tenho percebido, né, nos atendimentos que a gente faz também a nível terapêutico, que as pessoas têm alternado muito essa reentrância, vamos dizer assim, desse ciclo com uma antecedência. Eu tenho ficado assustada, sabe? Tipo aquilo do horóscopo de dizer do processo do inferno astral. Sim. E aí, de repente, eu falo assim, cara, tá parecido, porque tá chegando antes. Sabe? As energias estão assim, aceleradas. Sim. Aí a pessoa começa a relatar um tanto de coisa, né? Normalmente eu já vou abrindo mesmo com a numerologia, porque até na medicina chinesa eu trabalho com ela, né? Ela vem do I Ching, foi muito usado pelos chineses, inclusive. Aí daí, o que eu faço? Busco essa, né, correlação, ela vai falando dos sintomas ali e tudo, eu falo assim, peraí, que ano pessoal que você tá? Para tudo. Aí volto, vou lá, cara, não dá. Por exemplo, maior exemplo disso é quando a pessoa está, e isso aconteceu comigo, no ciclo 9. Cara, é um fim de um ciclo, de um período, de processos em sua vida, para começar outro. Sim. Então, não adianta, é um ano, um período de encerramentos, mais do que começos. Podem ocorrer começos? Até podem, de repente são coisas que estavam ali já engajadas, engatilhadas e vai nos sucedendo. Mas é mais difícil, é mais árduo, né? Vai ser mais doloroso para a pessoa, mas também pode ser que ela descobrindo isso, encontre uma aceitação. Gente, isso é fantástico, porque aí você entende. E não tem como. Por exemplo, se você está muito estagnado numa área, um relacionamento, por exemplo, vai acontecer de... a espiritualidade vem, a sua agenda, e vai mudar. Vira e fala assim, cara, você lá em cima planejou que você não ia ficar estagnada, que você não ia seguir com um relacionamento tóxico, por exemplo. Vamos pôr esse. O que você está fazendo da tua vida? Aí o anjo guardião dela deve falar isso todo dia com ela, mas ela não ouve também. Está com os canais auditivos, intuitivos, todos bloqueados. E daí ela começa a perceber que mesmo quando ela não movimenta algo nesse aspecto, é como a torre do tarô, vem, pá, é uma vibração divina que vem, rompe com tudo. Por quê? Sim. Eu brinco muito disso, né? A gente é das artes, né? Que é uma desconstrução. E ela é necessária, muitas vezes, na nossa existência. Nós todos, eu mesma falo por mim mesma, a gente não gosta, não está muito preparado para isso. Mas, cara, esse veio e que eu não tenho como fazer mais nada, é retomada ali para diante. Eu brinco muito que quando a gente olha aquela carta, ela ainda continua com a base. Ela tem a base, a torre desaba, mas a base fica lá, fica uma rocha. Sim. Então isso aí é bíblico também. Então você volta e reconstrói. Sim. Quando você fala isso, me vem assim, que assim, os números, eles têm essa energia, uma vibração. Mas eles também, eles são vistos como um arquétipo, né? Esse arquétipo, essa energia. Então, você está falando do ciclo, falou do 9. A numerologia, o ciclo dela não é de 7, assim, tem um 7 em vários lugares. O ciclo da numerologia é de 9. É de 9. 0 ao 9. Nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Dentro do processo de ano pessoal, nós trabalhamos, então, com ciclos sucessivos, de 1 a 9.
Em Mas outros aí movimentos dentro do mapa, isso varia muito, tá? tá. Então, a gente encontra momentos de 9, mas encontra momentos de 27, de 7 também, aí De já tem onde muitas vem esse regras. 9, né? Você tá Muda, derivando exatamente. do 18, do 27 e tal. Mas eu acho também Isso. que não deve se apegar a esse único símbolo, igual você está falando que o 9 traz essa lição. Mas tem uma dualidade aí, tem os aspectos positivos também do 9, né? Para não virar esse Lógico. Não, por isso que a gente está torre é falando, horrível. inclusive. A Não, torre por é isso que a gente está horrível. falando. Eu É, não acho, nunca acho. Eu leio o tarô e falo, cara, 9, chegou a hora, você vai rever. E esse momento é isso que eu queria trazer. É muito bacana isso para mim como agenda dentro da numerologia, que a gente foi acompanhando, né, não só a nível pessoal, mas de todas as pessoas que a gente já fez e que a gente lida no dia a dia, que é essa possibilidade que a espiritualidade tem de chegar até você, né, como esses anjos aí, e dentro desses arquétipos, chegarem e dizer para você assim, ih, minha filha, esse caminho não tá bom não, não tá bom essa estagnação, vamos mudar? E aí o problema é que nós temos a impressão sempre de ver uma questão negativa nisso, não é, é positivo. Aquele momento, inclusive, pode trazer dor, pode trazer mudanças, mas que são necessárias, porque o seu propósito de alma, aquilo que você definiu lá em cima, você inclusive pediu a eles, pediu a sua egrégora que fizesse o seguinte, olha, quando eu estiver desviando muito do caminho, e o caminho a gente encontra na numerologia, tá? Então a gente vai ver destino, a gente vai ver o caminho, né? A gente vai ver a missão, são muitos números. Então por isso que sim, não pode se basear só numa coisa, fica muito taxativo, né? Como você mesmo disse, nem somente as questões. Todos os números são duais. Eles sim. vibram numa energia poderosa, né, gigantesca de positivismo, mas eles têm o aspecto negativo. O processo nosso, a nossa interioridade, é que sempre a gente está lidando com eles muito mais no aspecto negativo. Uhum. Na maioria das vezes que eu percebo isso com as pessoas, é um momento, inclusive, de fazer essa virada de chave. É fazer a pessoa perceber que ela está caminhando. Eu tenho lá, eu até brinco assim, leia a página, porque geralmente eu mando para a pessoa, né? Envio para a pessoa. Aí ela lê, eu falo assim, cara, olha aqui, número 3, você tem 3 parágrafos positivos, só de autoafirmação, de coisas boas e extraordinárias para a tua vida. Aí tem um parágrafo de coisas negativas. Olha onde você está. Faz essa análise. Então vamos buscar, vamos trabalhar psicoterapicamente essa parte positiva para você reverter isso. Então o aspecto do 9, ele é realmente grandioso, porque ele é a sabedoria do mago, né? Dentro da numerologia. Sim. Então, é justo você ter chegado num momento de virada, de chave da sua existência e você perceber que não dá mais para continuar naquele circuito que você está vivendo. Fechar Isso um seja ciclo. trabalho, é fechar um ciclo e começar outro. Você Aí, por falou. que isso é negativo? Isso não é, mas traz dor? Muitas vezes sim, mas são passageiras. E como que isso é positivo quando a pessoa descobre? Aceitação. Conformação. Isso é muito trabalhado na medicina chinesa. Então, quando eu trabalho isso, eu começo a lidar com uma elegância com as coisas que estão acontecendo. Uma dignidade. Traz uma dignidade para mim, porque eu estou entendendo o porquê. E ainda mais isso que eu trouxe, que é quando a própria espiritualidade, né, que cerca a pessoa, que guia ali os passos, chega e fala, não dá, você inclusive pediu para fazer isso, para que chegasse em determinado ponto da sua vida, que você não estava cumprindo o propósito da sua alma, você não estava dentro da agenda, você pediu para te dar um empurrão. Sim. Você pediu Agora para... me fala, você falou que é da numerologia como caminho, como destino. E aí a Flaviana está perguntando se o cálculo da numerologia ajuda na área profissional. Então me fala se Totalmente. a pessoa chega para você e como a numerologia vai ajudar essa pessoa? Ela vai trazer o aspecto em todas as áreas da vida, ou se eu tiver dúvida em uma área, a numerologia vai me apontar. Como que a numerologia vai me ajudar e o que que ela vai trazer assim de autoconhecimento para que eu consiga me entender?
Tem. O autoconhecimento, né, ele vai vir como essa expressão dos arquétipos, que você até sugeriu. Então, é muito bacana, porque a gente pode, a partir daí, como eu falei dessa questão do 3, por exemplo, acontece muito. O 3, ele fala de alguém que é criativo, ele é especificamente da comunicação, tá? Falando dele num arquétipo, né, mais profundo. Então, ele está associado à comunicação, à criatividade, à expansão. Poxa, é exatamente o mês que nós estamos vivendo. Esse mês, inclusive, quem quiser aproveitar, tenta manifestar isso nas coisas que estiver fazendo. Qualquer coisa. Manifesta isso. Ele é essa manifestação. Porque, inclusive, é o que você trouxe do Tesla, 369. Ele está dentro de todos os outros 3. Então, ele é expansão. Né? A árvore da vida. Está aí. Então, vamos aproveitar esse momento, porque já está vibrando para a gente. Apesar de que aqui é um pouco mais complexo, né? A gente está falando assim, solto, né? Porque você soma todo o mês, com o ano também, o ano vigente. Mas, enfim, já pegando já essa energia, você consegue estipular metas e aproveitar esse mecanismo que é de criatividade, expansão e das inter-relações. É, inclusive, um ano que costuma, muitas vezes, ser estressante para algumas pessoas, tipo eu carrego 7. E o 7, ele é introspectivo. E o 3 exige que você seja sociável. Exige, né, assim. Mas aí você vai sentir isso energeticamente. Então, pode ser que você vai ter uma exigência corporal e biológica de ficar mais distanciado em alguns momentos para recompor sua energia. Ainda mais que eu trabalho com energia o tempo todo. Então, basicamente é isso. E aí, por exemplo, quando a pessoa faz a numerologia, ela vai descobrir o número dela da vida, como que vai ser esses números na numerologia para a pessoa. Isso é fantástico, porque na verdade nós temos todos. Nós temos todos. Só que a gente tem que descobrir onde é que eles estão. É mapear, por isso que chama. Porque aí vamos por exemplo, do 3 ainda. Então tá, eu descubro que você tem o 3. Eu tenho 3 até. Aí você descobre, e eu sei onde é que ele está. Inclusive, ele para mim é carne. E aí, o que acontece? O que você faz com ele? Ele é um número que vai te levar para um caminho de criatividade aonde? Cara, na comunicação. Então, você vai trabalhar o quê? Tem gente que não tem a cara de pau de vir aqui falar com a gente. Então, você vai escrever, meu amor. Meus amor, pega esse papel, escreve todo dia. Você vai começar até a psicografar. Uhum. Esse 3, ele vai aparecer o quê? No meu nome completo, é a soma do meu nome todo, mais a minha data de nascimento. Como que ele surge, assim, como sendo um indicador de destino ou de karma? Porque você está falando do karma, e aí, onde que entra esse meu karma aí na minha vida e que número que ele vai dar? Assim, eu quero entender a estrutura, assim, para quem nunca fez numerologia, saber de onde que esses números vêm. Os números vêm, principalmente essa questão mais kármica, mais de dívidas, né? Ele vem do nome completo, tá? Então é feito todo um mapeamento, onde a gente identifica qual o número faltante ou o número excedente ali. Então ele traz vários direcionamentos para a gente poder identificar isso, tá? A gente faz uma analogia. O que acontece também? Ele pode vir como sua missão. Tem gente que tem a missão 3. Não precisa ser karma, pode ser missão. Então, o que é a missão dele? Ou é destino. Hoje eu atendi um rapaz com destino 3. O que esse 3 vai dizer para ele? Eu vi que tem um rapaz aqui que é de autoescola. Aí, a gente falou dos anjos que tem número repetido. Aí, na placa dos carros, a pessoa começa a ver isso também, para todo lado. 333. E aí ele pode até comentar isso, porque ele deve ver muito carro, né? Imagino eu. Então, por exemplo, hoje eu atendi um cara com destino 3. Qual que é o destino dele? Trabalhar numa área que seja mais expansiva. Comunicação. Tanto que o que ele trouxe? Que ele estava entediado com o momento dele de trabalho. Percebe? Porque está desconectado do destino dele. Então, você perguntou onde está o número. Está aí também. Ele tinha também o 3 num outro lugar, né, que ele diria para mim que ele veio para trabalhar isso com ele mesmo. Né? Ou seja, olha como que isso para ele, de repente, aprofundando no mapa dele, pode encontrar como karma. Porque provavelmente ele não trabalhou isso muito bem, ou pediu, gente, vamos pensar em karma aí. Ele pode ter pedido
para trabalhar melhor essa área. Então, veja bem, ele veio com destino 3, Era ele uma veio com uma deficiência. lateralidade 3, que ele desejou para trabalhar com ele mesmo. Inclusive, ele está lidando com isso, com esse arquétipo do 3, num aspecto negativo. Negativo, porque ele começou a se fechar, porque ele carrega 7. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que equilibrar, ou mesmo o autoconhecimento. Porque na medida que você... Gente, é fantástico, assim, quando você passa essa informação para uma pessoa, porque ela vai realmente expandindo a energia dela. Vai ficando, assim, muito luminoso o ser. Porque ele vai se descobrindo, né? Ele vai reverberando nessas energias, à medida que a gente descobre e vai falando. Então, assim, eu costumo trabalhar numerologia em tudo que eu faço. Depois que porque a numerologia me caiu bem, sabe? Porque eu vivia mudando de trabalho. Na minha época de correr atrás, né? Na época administrativa, na época do marketing, gestão comercial, tal, farmácia. E eu sempre fui uma boa profissional e eu não identificava por quê. Aí, daí um tempo, quando eu fiz a numerologia, né, eu já estava mudando, já estava nesse processo de transição de carreira. Eu fiz a numerologia e falei, cara, eu não tenho que trabalhar para ninguém, não. Eu tenho 2 números 1. Quem tem 1 já não suporta, mas eu sou insuportável. Eu costumo dizer. Então é isso que a Flaviana perguntou. Então você consegue fazer um direcionamento para as áreas distintas da vida. Você consegue falar assim, olha, no seu trabalho, seu número é tal, então se você seguir por esse caminho vai ser mais... Vamos tentar aí? Vamos tentar aí. Pega uma pessoa aí para a gente fazer uma numerologia express dela, que vocês vão ver agora. Eu vou falando, essa pessoa não vai falar nada, não. Eu queria uma pessoa que eu não conhecesse. A Flaviana eu conheço. Eu estou até devendo o mapa dela. É ela que perguntou sobre o número da área profissional, né? Sim, e sai sim. É muito bacana, porque isso vai ser visível tanto no número de destino, de missão, todos os números, mas principalmente esses vão focar muito nesse aspecto da profissão. E depois, quando a gente amplia para os momentos decisivos e para os desafios, fica mais aberto ainda, sabe? Fica bem exposto ali o que é realmente. Então, a pessoa fazendo essa leitura e em conexão com a alma, gente, eu falo que é sempre isso, né? Não é uma sentença, ainda mais ela que é advogada. Isso não é uma sentença, é um aconselhamento. Mas fica muito mais forte, porque quando você pega a vibração do número, ele acaba trazendo luz, né? O que eu falei, a pessoa começa a irradiar, porque ela se sente bem. Eu acho que eu sinto numerologia igual o tarô, é um aconselhamento, falando assim, a área tal é esse número, ele te leva a isso, isso e isso. Como que é isso para você? Exato. Você sente que é disso que você precisa para a pessoa, porque às vezes a pessoa assim, qual que é seu sonho? O que você precisa? Por exemplo, alma gêmea, a pessoa, quero arrumar um namorado. O que você quer de um homem? Não sei. Então vai aparecer qualquer coisa. Você tem que ter minimamente gente, manifestação. Quais são as suas necessidades no amor, no trabalho. O universo, meu amor, é inteligente. Você tem que ser inteligente para os seus pedidos também. Então, faça um checklist. Para você, você tem que falar o que você necessita, né? E o que eu necessito. Para cada um vai ser uma coisa. Sim. Exatamente. Tá, eu tenho um grande projeto. Então, eu quero saber se, por exemplo, eu faço isso também para empresas. Você podia falar também o que eu fiz sobre sua casa? Claro. Conta pra gente. Sim. Aí, depois, aí você escolhe uma pessoa aleatoriamente aí pra gente fazer a numerologia express dela, pra gente entender mais profundamente. Tem que ser alguém disposto que a gente vai explanar aqui algumas coisas. Eu juro que eu não vou falar os segredos sórdidos, não. Olha, as duas Flávias estão comentando. Quem quer uma numerologia express, mas você vai falar o quê, Márcia? Você vai falar do nome da pessoa, assim, da energia dela pelo nome, pelo primeiro nome? Energia, vou falar de arquétipo, vou falar bem provavelmente como ela é no trabalho, na vida, ou o trabalho que ela faz. Às vezes eu consigo identificar até o trabalho que ela faz, assim, só com a numerologia. Por isso que eu queria alguém desconhecida. Sim. As duas Flávias estão comentando. Quem quer essa numerologia express, bota um oi aqui. Fala eu. Para a Márcia fazer. Isso. Aponta aí.
Mas vai contando sua experiência, Aqui, Tênia. ó, faz da outra Flávia, que foi minha cliente. É Ah, Flávia Santos. Ô, Flávia, coloca é o nome completo e a data de nascimento, Márcia? isso. Pode falar também. Você sabe o nome todo dela? Flávia Santos. Então, coloca aí, Flávia. Oi, quero. Você mesmo. Coloca aí o seu nome completo e a data de nascimento. Você não conhece ela, é outra Flávia, não é essas duas que estão aqui, suas amigas. Já com o mapa dela, já. Eu mereço um trem desse. Só deu Flávia nessa live hoje. Quem Sério, conhece que que eu querendo lindo. dizer? Fala numerologia de Flávia. Tem três Flávia. Flávia na live, meu Deus. Vamos lá. Olha, ela É. escreveu aqui, ó. Flávia Santos. Esse é o seu nome completo? Não tem mais nenhum outro nome, sobrenome, Flávia? E a data de nascimento ela já colocou. O essencial é a data. Mas eu gosto do nome. Aqui eu não vou fazer nada ainda com o teu nome, nem macumba. Mas eu preciso dele completo. Nossa, o nome dela é enorme. Olha aí, Flávia Aline Melo Ferreira Dois dos nomes aí, ó. Santos. Flávia Melo. Aline, nome composto. Já vi tudo. Ferreira dos Flávia Santos. Aline Melo, M-L-O, Ferreira Sim. dos Santos, 31/12 de 1982. 1982? Tá. Flávia Aline Melo Ferreira dos Santos, ok? Isso. Melo com um L só? Melo com L só. Tá. 31 do Então 12. vai contando sua experiência, porque agora eu vou ficar um pouquinho calada que eu cato os números aqui. E você Tá. podia contar aquela experiência da casa, de endereço, que eu acho aquilo super fantástico, porque é essa ideia, né, de que os números estão no nosso cotidiano, né? Tudo que a gente faz, inclusive a gente está virando número, né? Curiosidade, some o CPF de vocês. Tem gente que reclama, também vou falar uma coisa aqui que é muito bacana, que tem acontecido muito. As pessoas reclamam, às vezes, perdi o número do telefone. Ai, meu Deus, e agora? Descabela, desorienta. Calma. O universo quer te dar uma outra potência. Sim. O universo quer favorecer o seu caminho por aqui, por ali, quer expandir. Sim. Aí a pessoa depois, Márcia, você não acredita que número que deu? Eu, capeta, era isso que eu tava falando com você, já? É muito legal isso, porque assim, eu tenho três experiências. Conta do banco também. É muito bacana. Vocês vão ver, vocês não vão fazer mais nada sem não somar, assim. Então, tem uma magia também não só do número. Cadê o moço aí que eu falei que se ele fica vendo o número de carro aí, gente? Por aí. Não sei, ele. Eu vi ele entrando, é de autoescola. Depois, Então, dá um oi aí, moço da autoescola. Eu tenho um caso assim que eu vejo sempre um número, todo lugar que eu olho, toda parte eu vejo o número 29. E aí eu percebo isso como um sinal, uma energia ali. Mas reduz 29. Reduz 29. Porque tem isso, 11. não se usa 29 na numerologia. Então, me fala um pouquinho sobre os números simples do 1 ao 9 e os compostos, ou dito mestres. Você trabalha com essa ideia dos números mestres, 11, Lógico, 22? querida. Lógico. 11, 22, 33 e 44. O 33 já fica um pouco inalcançável, muitas vezes, pra gente. O 44 nem se fala. Mas está indo nesse processo de dimensão aí que a gente está... O que a Naya e a Flaviana estão conversando aí, ó? Fofocando aí enquanto a gente fala. Então, mas assim, a expansão do universo vai para isso. Curiosa. Vou contar minha experiência. Ó. Primeiro, eu vou contar a proeza que eu consegui no meu número de telefone. Porque tem não só essa energia do número individual, mas tem sequência. Tem até uma sequência de números muito conhecidos que é o Grabovoi. Grabovoi. E aí tem um Grabovoi para prosperidade, que é 52074118. Esse 520 é dinheiro inesperado, dinheiro que chega de qualquer jeito, chega. E o 741, imediatamente, assim, tipo, rápido, né? E o 8 é o de jogar para o universo. E você sabe que eu consegui a proeza de botar no meu número de telefone, claro, a minha intenção é trabalhar comercial. Eu consegui botar um número do meu telefone, tem um 9 na frente, não tem jeito, 971.
52074. Nossa, que ninguém. O Grabovoi de prosperidade no telefone. Gente, Jesus, você imagina a amada. alegria. A alegria que eu fiquei quando eu troquei o número. Mas enfim, isso é só uma coisa à parte. Mas é bacana. Sobre a casa, assim, eu morei numa casa que era uma casa colaborativa, né? Em Macacos, antes de eu me mudar para esse apartamento. E aí, essa casa é muito interessante que eu percebo também, Márcia, assim, não só porque me fez refletir quando eu fiz o número da casa, eu comecei a pensar nas casas que eu morei antes e nas casas que eu morei aí a gente depois. viaja. A gente começa a viajar. Vai lá na infância, quer saber até como é que foi na infância. Aí, tá vendo? Se tivessem colocado um ar, né? Que nem a gente fez com a sua casa lá. Conta isso aí. Não, mas não é isso. É porque, assim, a gente tem que entender que existe uma linha, né? Uma linha da vida que permeia isso. Igual no tarô, você fala assim, eu tô vivendo um arquétipo tal, mas teve um antes e vem um depois. E aí ficou claro para mim, assim, de experiências, né? Assim, de eu ter morado numa casa 7, aí depois eu morei numa casa 11, que era um número mestre, que é o meu número pessoal. Sim. Depois eu fui para uma casa 110, eu já tinha vindo numa casa 11. E aí que eu senti a necessidade do 2, que era a parceria 1 mais 1, troca, que era até interessante para ter uma casa onde eu ia receber pessoas, né? Mas eu quis expandir mais, eu quis tornar essa casa 2 uma 5. E a gente colocou um tiozinho assim, né? Não é o tiozinho não, viu, gente? Não é um homem, não. É um acento, viu, gente? Do jeito que ela colocou, parece que a gente pegou um tiozinho. O tiozão era melhor, né? Um tigrão. Um símbolo, né? Mas olha só, movimentou muito. E eu ainda usei a magia das ervas, fazendo a mandala de Ansan, e criou um vendaval. Criou muito movimento. E aí depois como é que eu paro isso? Tira o tio, volta 2. Tira o tio para o tigre, gente. Põe o tigrão agora. Não, mas isso assim, para exemplificar que sim, é possível alterar e sim, acontece, é muito real. Mas porque você tinha também um propósito. E aí você me perguntou isso, a Flaviana também, o propósito tá aí, a gente vai lá e dá uma ajustada. Exatamente. Tudo é possível, né? Igual assim, profissão mesmo. Dependendo da profissão, é ideal que você utilize determinada assinatura, determinada grafia. Aí até eu falei, né? Alguns não acreditam que não trabalham com energia nesse sentido. O que a gente faz? A gente trabalha com a pirâmide invertida e ainda com o Nocos de um nome. Vou pegar para mostrar. O pêndulo. Então, inclusive esse é do Vale dos Reis, né? Aí a gente trabalha com ele para criar toda essa magística, toda essa energia que é vibracional com esse nome. E aí sim, e também por quê, gente? Porque você dizendo isso para as pessoas, se você assume isso, né, internaliza, o que vai acontecer? É o que eu falei, você tem 3 parágrafos positivos e um negativo. Por que você trabalha com o diabo do negativo? O que você quer levar? Sim, perfeito. Entende? Basicamente com você também, né? Até a própria casa. Não é que somente isso. Tem gente que faz e fala, agora tá, não mudou nada. O que você tá fazendo, meus amor? Com a sua energia, com seus pensamentos, é manifestação. É como você conseguiu manifestar a Grabovoi lá. Energia, eu já estava. E nós temos quanto tempo? Sim. Porque você grava, né? Nós temos quanto tempo? Tá acabando aí, né? Então, agora a live não tá caindo com 1 hora, não. Se passar de 1 hora, continua. Então vamos lá, porque a menina a menina já tá manifestada aqui na minha mesa, a Flávia. Você já conseguiu fazer a numerologia da Flávia Santos aí? O Express é rapidinho assim, tá? Aí a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números para ela. Vamos lá, Flávia. Ela tá aí? Porque aí senão a gente Deixa eu responder para a Flaviana, que ela perguntou que não sabe nada de Grabovoi. Vai no YouTube, Flaviana, tem muita coisa. E eles vão te trazer sequência para qualquer coisa que você precisar. Você coloca lá Grabovoi, o que você necessita buscar. E aí tem a sequência, né, de números para você conseguir isso. Assim.
Que também é uma forma de lidar com a numerologia, né, Mas Márcia? visualização, né? total. Você quer aquela energia, você quer a prosperidade. Você saber onde é que está o seu número. Igual um mantra, um yantra, né? O negócio está aí, é manifestar, é o que está na sua alma, sua essência, sua alma tem agenda, é a sua essência exigindo que você expanda, que você faça isso, faça aquilo, né? Autoconhecimento e coloca... Gente, magia precisa a gente entender, não é macumba, não é feitiço, não é nada ligado a nenhuma dessas coisas. O sentido de magia é a manifestação, é a nossa energia de co-criar. E todos temos isso. Todos. Com a intenção. Tá? Basta a intenção. É a intenção, né? Então, Flávia, Aline, 31/12/1982. Você é uma moça que, em alguns momentos, se apresenta muito conservadora. E, às vezes, isso traz para você uma questão que, para lidar no trabalho, você gosta de um trabalho mais metódico e que, geralmente, utilize números. E você adora uma planilha. Para simplificar, assim, resumir aí um dos seus números. E você veio trabalhar isso com as outras pessoas. E este número é um número de sorte, moça. Tá? Você pode aí ter facilidade com o Grabovoi. Começa a postar lá, né? Não apostar, né, gente? Loteria é uma loucura, não faço isso não. Manifestar isso na sua vida, tá? Assuma esse seu papel. Porque o 4, por todos os numerologistas, é considerado um número de sorte. Na verdade, por que a gente trata da pessoa como conservadora? E eu disse, às vezes. Claro que aí vem um estigma, muitas vezes, que a gente pensa na pessoa conservadora como alguém muito rígido, muito metódico. Caretaço, não é isso não. É porque o 4, ele é materialização, ele é aterramento. Então você tem essa energia muito forte em você. E isso provavelmente também esteja bem conectado aí com a sua energia dos astros, né? Do seu signo, tá bom? No seu caminho, você tem um 3, que eu acabei de citar inúmeras coisas do 3, moça. Então, você é muito comunicativa, mas também traz uma determinada timidez. E, às vezes, você oscila entre uma e outra, e vou explicar por quê. Porque você tem uma energia de equilíbrio, que é um número 5. O número 5, ele é um número que traz uma alternância muito grande, porque o 5 gosta de mudança. Então, por isso que eu falei que, às vezes, você vai para esse lado mais de conservadora. Mas tem um outro lado teu que te chama, quero sair, quero viajar, quero passear, quero conhecer lugares novos, pessoas diferentes, que é o agito. Quer saber quem é o 5? Assiste Lúcifer, a série. Ele é o 5º anjo. Então, vamos lá. O 5 é o pentagrama, que para cima é uma coisa, para baixo já está de ponta cabeça. Exatamente, não vira o negócio não que complica, mas você tem o 4 te aterrando, querida, então tá de boas ainda. E além disso, você tem um 2, né, na cabeça, que é o seu guia, então esse número traz um grande equilíbrio para a pessoa. Geralmente são pessoas bem intelectuais, bem amáveis, bem diplomáticas, tá? E talvez por isso você busque isso também no seu trabalho. E essa energia, inclusive, faz com que você seja muito amada pelas outras pessoas. Trabalha muita energia de Mamãe Oxum e dos orientais. Talvez você tenha pensado ou trabalhe em área como professora ou mestre de alguma coisa. Bingo! Eu conheço a Flávia. Porque você, querida, tem o número da chama amarelo-dourado aí, dos mestres orientais, né? Então, aí, Flávia, eu posso contar para ela com o que você trabalha? E aí, deixa eu continuar. Não atrapalha minha magia. Sua análise, continua. Atrapalha minha magia, meu bruxismo. Meu bruxismo é ótimo, ADM. Eu tenho. Não comenta, não passa isso adiante. Numa live. Olha só, o número 1, você veio para trabalhar isso com as outras pessoas. Então, você é uma pessoa que gosta de trabalhar com a verdade. Você é inspirada e inspiradora. Você, mesmo que você chegue num lugar com a sua determinada timidez, que às vezes está aí, você se torna líder. As pessoas te veem, elas querem estar do teu lado. É uma energia do número 1 muito bacana, porque a gente trabalha com energia divina. Trabalha muito chakra laríngeo. E trabalhando laríngeo, como eu tenho 2-1, né, já viu aqui?
Que é isso. Então, mas você tá precisando soltar alguma coisa aí também. Eu não estava com esse pigarro, não, tá? É porque eu já conectei aqui. A bola de cristal aqui, zoando, gente, é zoeira, não tem nada disso aqui. Mas eu sou empata, né? Então, você quer dizer alguma coisa. Deve estar doida para falar comigo aí. Esse número 1 faz com que você seja líder, empreendedora e não aceite ordens com muita facilidade. Tá bom? Como destino, você tem um 9, né? Que a gente acabou de falar, mas o 9 aqui, como ele está no destino, ele nos diz de você de ser uma pessoa justa, uma pessoa universalista, uma pessoa que pensa nos outros, que detesta injustiça e que é uma alma antiga. Você já viveu muitas experiências. Se você for de uma outra religião e não acredita em experiências, né, de vidas passadas, você pode pensar como todos os processos que você já vivenciou dentro dessa existência e que você carrega uma boa bagagem, né, e de experiências, e isso faz com que todas as coisas que você veja sejam fáceis para você nesse aprendizado e você consiga trabalhar muito bem com qualquer questão. Inclusive você, porque tem o número 1 e o 9, qualquer coisa que você se predispuser a fazer, você vai fazer muito bem. E vai ser líder nisso. O 9 também, por ser uma alma antiga, né? Aí eu vou falar de um desvio que tem no 9, que é isso. A gente considera ele como aquele que é o cri-cri. Ele implica com as outras pessoas pela dificuldade, às vezes, que ela tem. E é coisa boba, tipo assim, tô caminhando na rua, a pessoa tá andando muito devagar na frente. Por que a pessoa tá andando devagar? Que é isso, não é sua impaciência, não é sua genialidade, não é nada disso. É o sentido de que você já expandiu tanto, e aí você fica pensando como que uma outra pessoa ainda não alcançou esse processo, esse objetivo, tá? Você está num ano pessoal, que aí eu quero ensinar depois para todos que estão aí, como faz o ano pessoal, porque é muito bacana aí. Sim, vamos passar a dica aí pra gente fazer. Isso. O ano pessoal, você está no 2. Você vai ser até o dia 31/12, né? Que é o seu aniversário. Passagem de ano, né? Aliás, você faz o aniversário, né? Junto com a própria virada do ano também. Né? Então, você muda nesse 31/12. Aí você fica sempre um número atrás do ano universal, né? Pelo menos do nosso país, do nosso continente. Ok. Aí, o que acontece aqui? O ano pessoal 2 diz que você está uma pessoa mais para as associações. E essas associações em todos os níveis. Então, parcerias estão favorecidas. Você deve estar pensando, talvez, em alguns projetos aí que você tenha, que possa trazer pessoas para lidar com você. Então, a gente começa a delegar algumas coisas, mas mesmo que você esteja participando. É um ano favorável também para quem está só, né, para encontrar um parceiro, ou uma parceira, né? Uma parceria de alma aí. É favorável, isso também é favorável aos casamentos também, tá? Um ano 2. Não, e detalhe, outro dia na live do tarô saiu a carta o 2 de copas. Olha uma Esse 2 está rondando. Está rondando. 2 é maravilhoso. É porque agora a energia do planeta é muito para as almas gêmeas, né? Por isso que estão rompendo muitos relacionamentos. Dos pontos que eu coloquei lá, né? Sobre encontros afetivos, e é bacana pensar nisso aí também. Então é aquilo, às vezes tem um desgaste, rompe e a pessoa fica apavorada. Deixa aí. É o momento em que você está mudando, encontrando realmente o propósito da sua agenda, né? A sua perspectiva ali do seu caminho. Sim. Tá? Então, isso. Uma outra coisa, né, como característica aqui da Flávia, é que o 2 também, ele é a 8ª do 11, né? Então, aqui a gente ainda poderia ler como número 11. Aí, isso teria que explanar mais, tá? Para eu poder perceber onde ficariam esses números dentro do mapa aí. Dentro do mapa dela. Então, agora ela pode dar um feedback aí, né? Me instruir ou me ajudar. Fez sentido aí, Flávia? Se fez sentido, escreve aí. Ô, Márcia, enquanto ela escreve, fala pra gente como que faz o ano pessoal, para todo mundo fazer o cálculo aí, saber em que ano que tá, pessoal. Tá.
Eu vou fazer esse ano pessoal. Nós temos quantas pessoas na live? 7? Mas a gente que faz o cálculo. Fala aí como é que faz, que a gente calcula. Não. Eu estou calculando aqui, é porque depois, para vocês, eu tenho um e-book. Aí eu vou, então, passar para todas as pessoas que estão na live. Entra no meu direct lá que eu mando. Aí tem tanto esse cálculo, como também cada ano, né? Porque cada ano tem a sua particularidade, como vocês viram aí, a questão que eu já trouxe do ano 2. Então, todo mundo que está na live, manda um direct para a Márcia, que ela vai passar o e-book lá ensinando, é isso? Lembrando que na live é ao vivo, né? Porque senão depois vão ter uns espertalhões aí ouvindo. E aí, não, que eu só fico respondendo direct. Não vou fazer mais nada na vida. A Flávia falou que falou ela todinha. Acertou em cheio. Eu acho que ela é maravilhosa, hein? Pelo pouco que eu conheço, foi perfeito mesmo. Que bom, Flávia. E aí fica aí a dica para você com os 2 nomes aí. Provavelmente você use só um mesmo, né? Também tem isso. Ela falou, olha, que ela tem essa coisa de ser comunicativa e tímida ao mesmo tempo. É dualidade, ela trabalha muito. Você veio, né, talvez, como o 2 está muito presente aqui, até por causa do 4 já tem mais aqui, mais 2, né, um duplo de 2. Talvez essa característica você pediu para desenvolver mais, né, para essa habilidade mesmo da comunicação. Até porque o 1 também fala muito da comunicação. Tá? Agora eu vou te falar, a Flávia, ela falou que podia falar dela aqui. Ela escreveu, sou professora. E ela é professora de ensino especial. Ela trabalha com crianças especiais. Arrepiei. Não falam, né? O autismo. Não, eu tô arrepiada do dedão. Nossa, eu fiquei até o fio. Vou falar igual a amiga falou, até os fios de cabelo que eu não tenho. Nossa, mas eu tenho, né? Ter cabeleira. Olha! Não, e ela tem que trabalhar a paciência também, que você falou assim, quem tá andando na frente